Ó, o PSDB se reúne hoje para definir se pode ou não desembarcar do governo de Michel Temer. Está conosco o senador pelo PSDB, Ricardo Ferraz. Senador, bom dia, como sempre, obrigado pela gentileza e atenção. Bom dia, é um prazer conversar com os nossos ouvintes. O senador, no fim de semana, inclusive desde sexta-feira, teve uma movimentação, uma reunião do presidente Michel Temer, inclusive um pedido para o governador Geraldo Alckmin tentar interceder para evitar a saída do PSDB do governo de Michel Temer. Na sua opinião e também pela sua experiência, quais seriam as vantagens do PSDB sair e as vantagens do PSDB ficar? Ô Vila, independente de vantagem ou desvantagem, eu acho que as denúncias todas são devastadoras em relação ao governo, em relação ao presidente da República. Os fatos novos vão se sucedendo com enorme intensidade e há uma questão de princípio, de valores, que não pode nos mover em hipótese alguma com visão pragmática. Nem tudo na política pode ser feito com visão e com pragmatismo. Então eu tenho defendido internamente que a nossa aliança com o governo, ela se deu em torno de uma agenda que está ruindo em razão de um governo que gasta todo o seu tempo para se defender. Na semana passada foi o Tribunal Superior Eleitoral, semana que vem será uma ação penal que o Supremo Tribunal Federal deverá estar solicitando autorização à Câmara dos Deputados para que o Supremo possa fazer a investigação. E aí, como nossos deputados federais estarão votando contra um pedido de investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, portanto, eu acho que o PSDB já deveria ter saído. Essa é a tese que eu vou defender mais tarde na reunião do partido. Senador, agora sim, o professor Vila perguntando. Senador, Ricardo Ferraz, nesse caso, o senhor, como o senhor disse de forma clara, o senhor advoga a saída do PSDB do governo, e como é que o senhor avalia uma outra questão que me parece bastante problemática? O presidente do partido continua sendo o senador Aécio Neves, ele está apenas licenciado. Como é possível conviver, estar num partido cujo presidente, sobre o presidente, mesmo licenciado, pesam acusações tão graves, inclusive com a sua irmã presa e o seu primo, que foi receber propina em seu nome, também preso? Ô Vila, eu vou ser cirúrgico. Eu considero que a manutenção do senador Aécio Neves na presidência do PSDB é também insustentável. Eu acho que o senador Aécio Neves precisa gastar todo o seu tempo na linha da sua defesa. Portanto, eu estou convencido que este tema de eleições gerais no PSDB também constará da nossa pauta hoje. Deixa eu aproveitar e perguntar uma outra questão para o senhor. O senhor acha indispensável a permanência de Michel Temer na presidência para a aprovação das reformas? Absolutamente não. Essas reformas não pertencem ao presidente da República, muito pelo contrário. Essas são reformas que precisam ser cada vez mais apropriadas pela sociedade brasileira. O Estado brasileiro, o setor público em nosso país, foi sequestrado, foi apropriado por minorias organizadas que consomem tudo aquilo que é produzido pela sociedade brasileira, pelos trabalhadores, pelos empreendedores, porque o governo não produz riqueza. O que o governo deveria fazer é administrar bem os recursos que arrecada da população brasileira, e no Brasil com elevadíssima carga tributária. Então, quer dizer, na prática, essas reformas, elas são reformas inadiáveis para que o setor público brasileiro, para que o Estado brasileiro possa se justificar diante dos seus contribuintes. Vejam bem, quase 50% da renda nacional passam pelos governos e a população não está vendo, melhoria nas áreas fundamentais, como saúde, educação, infraestrutura, segurança. Então o Estado brasileiro precisa ser reformado. E essas reformas têm como objeto e como escopo preservar recursos que possam ser investidos na sociedade, porque o governo consome tudo que é arrecada do povo. Então o nosso compromisso não pode ser com o presidente. O nosso compromisso precisa ser com essa agenda transformadora que o nosso país precisa viver, como essa que nós estamos relatando, por exemplo, que é a reforma trabalhista. Não tem cabimento o nosso país continuar sendo liderado por leis trabalhistas dos anos 40. Isso é um absurdo por completo, é continuar
enxergando o Brasil pelo retrovisor enquanto nós precisamos, sabe, adequar as leis trabalhistas para que elas possam ser menos rígidas, possam ser flexíveis e possam ser geradoras de oportunidade para mais trabalhadores. Hoje nós somos 140 milhões de brasileiros em idade laboral. Desses, 50 milhões são protegidos pelas leis trabalhistas, mas há 90 milhões de brasileiros que estão desempregados ou sequer têm acesso a uma carteira de trabalho. Então nós precisamos superar toda essa fase em que o nosso país foi de fato governado por um viés e uma facção ideológica que empurrou o nosso país para o buraco. Senador, como é que o senhor viu, como é que avaliou a decisão do TSE? Surreal. A chapa Dilma e Temer deveria ser afastada pela robustez, pela veemência, pelos elementos todos que foram apresentados pelo ministro Antônio Herman Benjamin. Pela primeira vez eu vejo alguém ser absolvido pelo excesso de provas objetivas que ficaram claras no processo de julgamento. De modo que não foi um dia feliz, muito pelo contrário, para a Justiça Eleitoral. Aliás, é uma coisa que nós precisamos começar a questionar no país. Nós somos um dos únicos países do mundo, se não o único, que tem justiça eleitoral. E essa justiça eleitoral custa ao cidadão brasileiro alguma coisa muito próxima a 7 bilhões de reais. Senador, o senhor tocou na questão da reforma trabalhista, que o senhor é relator aí no Senado. Notícias apareceram na semana passada, tendo em vista o isolamento do governo, que quer comprar agora seu mandato, de qualquer jeito o presidente, de cooptar as centrais sindicais para apoiar o governo em troca da manutenção, com outro nome, do imposto sindical, que é uma dessas heranças malditas da ditadura varguista. Como é que o senhor, como relator da reforma trabalhista, vê essa questão? Olha, este é um ponto inegociável, porque esta é uma questão de princípio. Nós precisamos acabar com a contribuição sindical obrigatória. As pessoas precisam ter o direito de fazer a sua opção, se querem, se desejam, se autorizam o desconto da contribuição sindical. Eu não posso imaginar que o presidente da República, em algum momento, vá cometer esse retrocesso e dar esse tiro no pé. Nós não vamos aceitar esse retrocesso, até porque a votação que houve, tanto na Câmara, que tem acontecido no Senado, sinaliza na direção de que nós precisamos pôr fim à contribuição sindical obrigatória. Só que a decisão pode matar todos os sindicatos brasileiros. Haverá um período de transição, senador? Não haverá transição, porque, a princípio, você não negocia. A questão central é a seguinte: nós não estamos acabando com o imposto sindical, muito menos com os sindicatos. O que nós estamos estabelecendo a contribuição sindical obrigatória. Os bons sindicatos, aqueles que representam os seus associados, aqueles que performam, terão, por certo, fidelidade dos seus associados. Agora, na prática, nós sabemos que no Brasil, fazer sindicato e partido político virou negócio, tá certo? Para pegar uma comparação rápida aqui, os Estados Unidos tem alguma coisa muito próxima aí a 130 sindicatos. Nós temos quase 17 mil sindicatos, se nós considerarmos os sindicatos de empregados, de trabalhadores e os sindicatos de empresários. E é bom que se diga, não tem só muito sindicato mal acostumado de trabalhador, tem sindicato mal acostumado também de empresário. Então, eu acho que nós precisamos manter essa questão, que em meu relatório é inegociável, ou seja, o fim da contribuição sindical obrigatória. E deixar claro, nós não estamos reduzindo a importância e o papel dos sindicatos. O que nós estamos fazendo é tornando a contribuição opcional para que os sindicatos possam, de fato, merecerem, em função do seu trabalho, o apoio dos seus associados. Senador Ricardo Ferraço, do PSDB, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Grande abraço, boa semana. Muito obrigado, um bom dia a todos.